Você já teve a sensação de que existe algo invisível protegendo a sua casa, como se o ambiente mudasse de repente, trazendo paz no meio de um dia difícil ou livrando você de algo que poderia ter dado errado? Muitas pessoas ignoram esses sinais por acharem que são coincidências, mas dentro da perspectiva espiritual, existem momentos em que a proteção divina se torna tão evidente que começa a se manifestar no cotidiano. Se o vídeo te ajudar de alguma forma, peço seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. E quando falamos de proteção espiritual, não estamos falando de algo distante ou simbólico, mas de algo que pode estar acontecendo dentro da sua própria casa agora, mesmo sem você perceber. Um dos primeiros sinais de que existe uma proteção espiritual atuando sobre sua casa é a presença constante de uma paz que não faz sentido. Mesmo em dias de conflito, mesmo quando problemas parecem se acumular, existe um tipo de serenidade que impede que o caos se instale completamente. É como se algo segurasse as coisas no lugar. Muitas pessoas relatam que, dentro de casa, conseguem respirar melhor, pensar com mais clareza ou até sentir uma leve sensação de segurança sem motivo aparente. Essa paz inesperada pode ser um indicativo de cuidado espiritual agindo de forma silenciosa ao seu redor. Se você deseja aprofundar ainda mais seus conhecimentos bíblicos, te convido a conhecer o treinamento que nós indicamos e que está com vagas abertas. Outro sinal que passa despercebido é o livramento de situações que poderiam ter terminado mal, situações simples do dia a dia, como atrasos que fazem você evitar um acidente, mudanças de planos de última hora que impedem um problema maior, ou até decisões que parecem pequenas, mas que acabam te afastando de algo negativo. Quando isso acontece repetidas vezes, não é apenas sorte. É como se existisse uma proteção ajustando o caminho, desviando você de perigos que você nem chegou a ver. Muitas pessoas só percebem isso depois, quando olham para trás e entendem o quanto poderiam ter sofrido mais. Também existe um sinal mais sutil, mas muito forte: mudanças no ambiente da casa. Em alguns momentos, a energia do lugar parece diferente, mais leve, mais tranquila, como se algo tivesse sido reorganizado de forma invisível. Discussões diminuem, conflitos perdem força, e até pessoas que entram na casa parecem agir de maneira mais calma do que o normal. Isso não é coincidência quando começa a se repetir. É como se a própria atmosfera do lar estivesse sendo cuidada e protegida contra influências negativas que poderiam trazer desordem emocional e espiritual. Outro ponto importante é a proteção contra ataques emocionais e mentais. Em certos períodos da vida, a pessoa começa a perceber que pensamentos negativos, angústias ou preocupações intensas não conseguem permanecer por muito tempo. Existe uma força interna que ajuda a recuperar o equilíbrio mais rápido do que o normal. Isso também pode refletir dentro da casa, onde o ambiente não permite que a tensão se acumule por muito tempo. Mesmo após momentos difíceis, algo parece restaurar a harmonia, impedindo que o peso emocional domine o lar. Há também um sinal que muitos ignoram: a presença de uma sensação de vigilância positiva, como se você não estivesse sozinho. Não é medo, mas uma consciência de que existe algo maior acompanhando os passos dentro da sua própria casa. Em momentos de silêncio, em orações ou até em pensamentos profundos, algumas pessoas relatam sentir uma presença de cuidado, como se fossem observadas com proteção e não com ameaça. Essa percepção, quando vem acompanhada de paz, costuma ser interpretada como um sinal de guarda espiritual constante sobre o lar e seus moradores. E talvez o sinal mais poderoso de todos seja a transformação gradual da vida dentro da casa. Aos poucos, hábitos mudam, decisões se tornam mais conscientes, conflitos perdem força e o ambiente começa a refletir uma nova direção. Não acontece de forma explosiva, mas como um processo contínuo de melhoria. A casa deixa de ser apenas um lugar físico e passa a se tornar um espaço de reconstrução interna. Quando isso acontece, muitos acreditam que existe uma proteção ativa guiando não apenas o ambiente, mas também as pessoas que vivem nele, conduzindo cada passo de forma silenciosa e constante, como uma presença que guarda, sustenta e orienta sem precisar se mostrar. Existe ainda um detalhe impressionante que muitas pessoas só percebem depois de muito tempo: a forma como certas visitas deixam de acontecer naturalmente. Pessoas que traziam confusão, negatividade ou sentimentos ruins começam a se afastar sem grandes explicações. Conversas tóxicas diminuem, influências destrutivas perdem espaço e, de alguma maneira, a casa passa a filtrar aquilo que entra nela. É como se houvesse uma barreira invisível impedindo que determinadas energias permaneçam ali. Em muitos relatos espirituais, isso é visto como um sinal claro de proteção, porque nem todo ataque acontece de forma física. Muitas vezes, aquilo que destrói uma casa começa através das emoções, das palavras e das influências erradas.
E quando existe uma guarda espiritual, até mesmo essas conexões começam a ser interrompidas antes que causem danos maiores. Outro sinal muito forte aparece durante momentos de oração ou reflexão dentro da própria casa. Algumas pessoas começam a sentir uma emoção intensa sem explicação, uma vontade inesperada de buscar mais a Deus ou até um sentimento profundo de esperança mesmo em meio às dificuldades. É como se o ambiente ajudasse a fortalecer espiritualmente quem vive ali. Existem casas onde o peso emocional parece consumir as pessoas, mas existem outras onde acontece exatamente o contrário: o lugar fortalece, acalma e renova. Quando um lar começa a gerar esse tipo de sensação, muitos entendem isso como um indício de que existe uma presença espiritual trazendo direção, proteção e equilíbrio para todos que vivem naquele ambiente. E talvez uma das maiores provas de que sua casa pode estar sendo guardada e abençoada seja o fato de que, apesar das lutas, ela continua de pé. Porque existem batalhas que poderiam destruir famílias inteiras, acabar com relacionamentos, gerar caos permanente e trazer desespero absoluto. Mas, de alguma forma, o lar continua resistindo. Mesmo depois de crises financeiras, problemas emocionais, perdas ou dificuldades inesperadas, algo mantém a estrutura emocional da casa firme. Nem sempre perfeito, nem sempre fácil, mas sustentado. E muitas vezes, aquilo que parecia ser apenas resistência humana pode ser exatamente a ação silenciosa de uma proteção espiritual trabalhando todos os dias para impedir que a escuridão tenha a última palavra dentro daquele lar. No fim, talvez o maior sinal de todos não seja algo visível, mas aquilo que o coração consegue sentir quando entra em casa. Porque existem lugares que apenas abrigam pessoas, mas existem lugares que transmitem paz, proteção e esperança mesmo nos dias mais difíceis. Quando uma casa continua sendo um refúgio em meio ao caos do mundo, quando ainda existe amor apesar das falhas, quando a esperança insiste em permanecer mesmo depois das tempestades, muitos acreditam que isso revela uma presença espiritual agindo silenciosamente. Uma presença que protege caminhos, afasta perigos invisíveis e sustenta cada morador de maneiras que os olhos humanos nem sempre conseguem enxergar.